Então, mais uma vez, bom dia, né? Espero que todos estejam bem. E a gente vai trabalhar hoje com o assunto da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela veio para contribuir com a primeira lei, né? A primeira lei, ela descreve que durante qualquer processo de energia, né, qualquer processo de energia é constante, né? Porém, a primeira lei ela tem algumas limitações. Entre elas, ela não consegue descrever o sentido da espontaneidade, né? Ou seja, o sentido do processo. E aí, gente, se a energia do universo é zero, como é que ela vai descrever a espontaneidade? Então, a primeira lei, ela descreve apenas se o processo é possível ou impossível. Por exemplo, a gente sabe que é possível aquecer uma água no fogão, mas aquecer uma água de um açude imenso com o fogão não vai ser possível. Então, a primeira lei, ela apenas descreve que a energia dos processos são constantes e que as possibilidades de acontecer ou não, porém ela não consegue descrever o sentido, né, desses processos, principalmente os relacionados às reações químicas, né? E aí a gente vê nesse gráfico justamente o que é a limitação. Por exemplo, no primeiro momento, eu tenho um gás confinado, né, através dessa linhazinha azul que funciona como um êmbolo, e eu tenho duas maneiras para ela seguir, após a remoção desse êmbolo. Se eu removo esse êmbolo, na primeira etapa, o gás vai se expandir e ocupar todo o recipiente. E no segundo momento, eu tiraria o êmbolo e o gás continuaria confinado no mesmo lugar. O que se observa é a etapa 1, né? Por que só observa essa etapa? Né? Ou seja, a primeira lei diz que os dois processos são possíveis que aconteçam, porém, apenas o um é observado. E aí, foi dentro dessa brecha que surgiu a segunda lei. Ora, se eu tenho uma bola que é solta de uma certa altura e ela vai colidir com o chão e à medida que ela vai colidindo com o chão, ela vai gastando a energia dela, porque ao atritar com a superfície, ela aquece naquele pequeno local, e aí naquela superfície você encontra moléculas aquecidas e dispersas, porque o calor é uma forma de energia não organizada, né? Então, eu observo sempre, se eu soltar uma bola, ela vai quicar até parar. Porém, eu nunca consigo ver uma bola no chão começar a quicar sem nenhuma intenção. Então, isso não é observado, né? Isto porque é impossível que a energia das superfícies da bola comece a se aquecer naturalmente, e aí, com isso, provoca na superfície também um aquecimento e agitação e uma desorganização que faça com que ocorra um impulso nessa bola para começar a colidir de maneira ao contrário. Então, a segunda lei, ela consegue, né, ela ocorre sem que seja feito um trabalho sobre o sistema, o que significa? No caso da bola, para ela voltar a quicar, eu teria que bater nela novamente, ou provocar um impulso para que ela consiga se mover. Então, eu estou executando um trabalho. Então, os processos espontâneos são aqueles que ocorrem sem que eu aplique um trabalho neles, né? E os processos não espontâneos ocorrem quando o efeito do trabalho é dado sobre o sistema, né? Então, a gente consegue entender que a espontaneidade ocorre naturalmente, sem que eu tenha que provocar, né? E a não espontaneidade, ela só vai acontecer, ou seja, eu vou ter as moléculas que estão escondidas, confinadas, se eu aplicar mais uma vez o trabalho. Então, dentro dos aspectos da segunda lei, né, as suas deduções, elas nos permitem, além de descobrir a espontaneidade do processo, ela também estabelece as condições de equilíbrio, né? Ela determina qual é o melhor desempenho teórico dos ciclos, né, dos motores e dos dispositivos, né? E ela nos permite também avaliar quantitativamente alguns fatores, né, de desempenho, né, o rendimento de uma máquina térmica, por exemplo. Existem várias definições da segunda lei da termodinâmica, né? Aqui eu coloquei apenas 2,
nos livros, ou até mesmo no material do Solar, vocês vão ver que existe mais definições, mas eu coloquei as duas principais, né? Elas não são as únicas, mas são, no meu entendimento, as principais. O enunciado de Kelvin, que diz que nenhum sistema pode absorver o calor a partir de um único reservatório e convertê-lo inteiramente em trabalho. Esse reservatório que ele está se relacionando, geralmente é uma fonte de calor, certo? O segundo enunciado é o enunciado de Clausius, né, o que se utiliza largamente, um processo cujo único objeto é absorver calor de um reservatório frio e liberar a mesma quantidade de calor para o reservatório quente é impossível. Ou seja, o processo da segunda lei, ou seja, o processo que vai trabalhar, a gente vai ver com a entropia, ela passa também com conceitos de trabalhos envolvidos. Como que isso funciona, professor? Né? Então, todo o processo se desenvolve no sentido em que há uma variação total da entropia nele, né? Essa variação é positiva, certo? Sendo que o valor limite é igual a zero. Esse valor limite igual a zero está associado a processos reversíveis. É naturalmente que os processos aconteçam com o aumento da entropia, né? E aí nós vamos ver que a entropia é uma medida da desordem, isso justifica que os processos sejam espontâneos, e aí, a partir desse processo de espontaneidade, a gente consegue definir os processos não espontâneos, que é o inverso da espontaneidade, né? E esse é um processo que se baseia em observações macroscópicas. Ou seja, a entropia total é sempre maior ou igual a zero, né? E ela está sempre relacionada com um fato de que a entropia do universo ela é sempre positiva, né? E ela só vai ser igual a zero se o processo considerado for considerado um processo reversível. A entropia, né, essa função de energia que vem embasar a segunda lei, ela tem várias definições. Então, a definição estatística, ela leva a essa forma, que S é chamado de entropia, é igual a constante de Boltzmann, ou de Boltzmann, não sei como que pronuncia direito, vezes W. Lembrando que esse W aqui não é trabalho. Esse W da definição estatística da entropia, ela é a probabilidade de encontrar um átomo no volume V1 ou no volume V2, certo? Então, essa definição ela vai trabalhar com estados, com etapas, com probabilidades. Então, eu posso calcular a entropia por essa forma, usando a constante de Boltzmann e as probabilidades de encontrar o átomo em dado volume. A definição da entropia estatística, ela parte do princípio que a entropia é uma função de estado, ou seja, ela depende apenas do estado inicial e do estado final, e aí a gente pode descrever a entropia para o estado 1, onde a gente trabalha com a probabilidade 1, né, e a entropia do estado 2, em que a gente trabalha com a probabilidade 2, né? Lembrando que a constante de Boltzmann, ela é uma constante de proporcionalidade, certo? Assim, a gente pode dizer que a entropia é igual ao estado final, menos o estado inicial. Quando a gente vai fazer lá os cálculos, a gente obtém que constante de Boltz é igual a Ln de V2, de W2 sobre a Ln de W1. Lembrando que, para a definição estatística, esse W que vocês estão vendo aí é um referente à probabilidade e não ao trabalho. Lá na frente, nós vamos ver que esse W é trabalho, mas aqui, para essa definição, esse W é probabilidade, certo? Então, a gente vai considerar que é o gás ideal e que ocorra uma expansão isotérmica de V1 a V2. Quais são as consequências disso? Ora, se o gás ideal, eu vou trabalhar com condições idealizadas, então PV igual a nRT, também condições isotérmicas, que isso me leva, né, que calor que a temperatura é constante, e aí eu posso reescrever que a probabilidade no estágio 1, é igual a CV1, que é, ou seja, uma constante de proporcionalidade, vezes o volume no estado 1 elevado a esse N, né? Esse N aí sendo as variações relacionadas à probabilidade. Do mesmo jeito, eu posso escrever para o estado 2 de probabilidade, C vezes V2 elevado a N. Bem, partindo disso,
eu posso simplesmente substituir esses valores de probabilidade 1 e probabilidade 2 na fórmula descrita da variação da entropia para as estatísticas, e aí eu vou simplesmente poder cancelar os Cs, a constante de probabilidade. Simplificando a equação, eu vou ter que a entropia, através das definições estatísticas, é igual a constante de Boole, Ln de V2 e V1 elevado a n. Então, a gente consegue verificar que existe uma relação entre a probabilidade dessa entropia relacionada ao estado 1 e 2 e o volume, né? Então, se a gente considerar R, que é constante universal dos gases, igual a constante de Boltzmann, vezes esse N com índice A, e eu tenho que um sobre o outro. Por que isso acontece, professor? Porque através das leis, né, logaritmos, eu posso simplesmente tirar esse N e vir multiplicando aqui, né? E aí eu faço uma correlação e substituo que a entropia é igual a N dividido por NA, né, vezes R, Ln de V2 a V. Só lembrando a vocês que esse NA está relacionado com o número de Avogadro, e aí essa relação é igual ao número de mols, e eu posso reescrever a equação com a entropia é igual a NR, Ln de V2 sobre V1. Observe que não tem sinal negativo aí, é sempre positivo, então entropia é sempre positivo, né, ou seja, os processos irreversíveis, né. Então, a gente também pode descrever e correlacionar a definição da entropia pela termodinâmica, e para isso a gente faz algumas considerações. A gente começa novamente com processos isotérmicos, e aí a gente tem que a energia interna é igual a zero. Se a minha energia interna é igual a zero, então eu vou ter que calor é igual a menos trabalho. Passando a considerar um processo de expansão, então eu vou dizer que esse W aqui, olha, esse W aqui já não é mais relacionado às probabilidades, é relacionado ao trabalho. Então, trabalho de expansão é igual a menos PDV. Se a gente considerar, mais uma vez, o gás ideal, então T é igual a nRT dividido por V, substituindo na fórmula do trabalho, integrando a mesma, lembrando que nRT é constante, pode sair da integral, né? E nós estamos trabalhando com uma integral variando do estado 1 ao estado 2, e aí a gente pode resolver essa integral dizendo que a variação do trabalho é igual a menos nRT, Ln de V2 sobre V1. Ora, se a minha energia interna é igual a zero, eu posso dizer que calor é igual a menos trabalho. E o que vai mudar dessa equação para cá? Trabalho é igual a calor, sendo que aqui não é negativo, então esse sinal negativo vira positivo. E aí, se eu considerar os processos reversíveis, esse calor aqui ganha o subíndice heavy, né? E a gente só faz organizar, dividindo tudo por T. Se a gente dividir dessa equação, dividir por T, então calor reversível vem dividido por T, e o T da equação aqui, ele desaparece. E aí eu posso reescrever a equação pela definição termodinâmica, considerando que a entropia é igual a nRT Ln de V2 sobre V1. Bem, as duas são bem similares, e calculam a variação da entropia. As duas são possíveis. O que vai dizer o que eu vou usar? Vai ser as condições que eu vou verificar no ambiente para calcular a entropia, certo? Então, a entropia é calor reversível dividido pela temperatura, a entropia do sistema. A entropia do universo, que é considerada também entropia total, é a somatória da entropia do sistema mais a entropia da vizinhança. E a entropia da vizinhança está relacionada com o do sistema. Ou seja, se eu não estiver trabalhando com paredes adiabáticas, se eu estiver trabalhando com um sistema fechado, por exemplo, essa parede permite a passagem de calor, né, através de uma alteração do trabalho. E aí o que vai me definir a entropia do sistema a entropia da vizinhança, é a entropia do sistema com um sinal negativo. Tá certo? Bem, como já foi falado inicialmente, a função entropia, quando se relaciona com a segunda lei, ela nos permite trabalhar com as condições de equilíbrio. E aí, quando a gente trabalha com as condições de equilíbrio, a entropia é igual a entropia final menos inicial, e quando a gente está trabalhando com condições de volume constante, a gente trabalha com CV, Ln de T2 sobre T1, mais R, que é a constante dos gases, Ln de V2
sobre V1. Quando a gente trabalha com pressão constante, essa capacidade calorífica, que neste caso aqui a gente tem que sempre considerar que ela é independente da temperatura, né? Então, ela não vai, ela é quase uma constante, então ela vai trabalhar aqui com CP, e aí T2 sobre P1, menos o sinal negativo, que é RT de P2 sobre P1. O que vai indicar o uso vai ser as condições de volume, as condições de pressão, e aí, consequentemente, o segundo termo, ele muda. Aqui é positivo e aqui é negativo. Se a gente está... Isso aí, eu estou relacionando com os gases ideais. Se a gente estiver trabalhando com líquidos e sólidos, essa entropia, ela é dada pela integral de Cp dt. Por quê? Porque a compressibilidade de líquidos e sólidos é muito pequena. E aí, ou quase inexistente, principalmente quando a gente trabalha com sólidos. E aí, nesse caso, a gente vai usar a pressão constante, e aí a gente usa a capacidade calorífica, a pressão constante. Vamos continuar. Bem, embasando os conceitos de entropia e as definições da segunda lei, a gente pode trabalhar com processos cíclicos, né? Na termodinâmica, quando nós estamos trabalhando na segunda lei, o ciclo mais importante é o ciclo de Carnot, certo? E a definição dele é um sistema que executa um ciclo em uma série de 4 processos, né, internamente reversíveis, e eles são divididos em 2 processos adiabáticos, né, e 2 processos isotérmicos. Nós vamos ver passo a passo. O ciclo de Carnot, ele pode ser apresentado por uma potência de Carnot, ou quando você trabalha em processos espontâneos, e os processos não espontâneos, que é o caso dos ciclos vinculados à refrigeração e à bomba de calor. O que é diferente nas duas situações? Aqui, ó, no primeiro ciclo, o TH está já na etapa 3, e no segundo ciclo, o TH já está, que é a temperatura máxima, está na etapa 4. O que acontece? As etapas são inversas. Se a setinha sobe no primeiro ciclo, que é a potência de Carnot, no segundo ela vai descer. Então, mas, professora, essas etapas significam o quê? Então, vamos começar considerando o ciclo de potência, e nós vamos observar, a primeira etapa, nós temos um processo de compressão, saindo de 1 para 2, essa compressão é adiabática, né? Então, sai de 1 para 2 até a temperatura TH, depois nós temos uma expansão isotérmica, sendo de 2 para 3, e nós temos também uma expansão adiabática, então, nesse caso aqui, se é uma expansão adiabática, o processo, as paredes não permitem troca de calor, né? Então, nós temos algumas considerações, nós vamos ver daqui a pouco. E, na última etapa, de 4 para 1, nós temos uma compressão isotérmica, cedendo energia ao reservatório frio ATC. E aí, o que acontece? Vamos aqui, agora essa parte aqui é importante. Primeira etapa, uma compressão adiabática, que significa que calor é igual a zero, então eu tenho energia interna igual ao meu trabalho. E o trabalho, a gente já viu nas aulas passadas que a gente pode correlacionar com a capacidade calorífica a volume constante molar. Esse tracinho significa molar, e o trabalho é dado com CV vezes a variação da temperatura. Sim, porque apesar de estar acontecendo uma compressão adiabática, existe uma variação da temperatura. Lá nos processos de Joule e Thomson, da nossa aula passada, a gente vê que quando você tem um gás confinado, que ocorre uma expansão, né, essa expansão até a diabática, essa expansão ela vai acontecer com a diminuição da temperatura. Na segunda etapa, nós vamos ter um processo de expansão, vindo de 2 para 3, certo? E aí, o que vai acontecer? Se é uma expansão isotérmica, meu ΔU é igual a zero, então calor é igual a menos trabalho. Se trabalho é dado com menos R ln de V2 a V1, e aí o meu trabalho é negativo aqui, então eu posso dizer que calor é igual às considerações de R vezes ln de V2 sobre V1, mas agora positivo. Próxima etapa, nós vamos relacionar com a passagem de 3 para 4. Nós temos uma expansão adiabática. Então, mais uma vez, calor igual a zero, energia interna igual a trabalho. Então, o trabalho eu posso relacionar com a capacidade calorífica a volume constante. E nós estamos trabalhando com capacidade calorífica molar, vezes a temperatura. E aí, a próxima etapa e última
é a transição de 4 para 1. Então, eu tenho a compressão isotérmica, então, ΔU igual a zero, calor igual a menos trabalho, e trabalho nessa etapa é dado por menos RLN de V2 a V1, porque nós estamos considerando uma compressão, então tem uma variação de volume, e o que? O calor 2, né, ou seja, o calor envolvido no sistema é igual a E, que é a constante dos gases, vezes LN, que é a variação de volume 2, dividido pelo volume 1. Então, com base nesse ciclo, a gente pode trabalhar com as máquinas térmicas, porque as máquinas térmicas nada mais são do que um ciclo de Carnot. Pela definição, uma máquina térmica é um dispositivo, né, mais uma vez ciclo, cuja finalidade é converter a quantidade de calor na maior quantidade possível de trabalho. Nós vamos ver que isso só é possível se a gente relacionar todos esses processos com duas fontes, uma quente e uma fria, como nós vamos ver aqui. Só posso relacionar com uma máquina térmica se, para realizar trabalho, eu absorver, né, uma certa quantidade de calor da fonte quente, ele realiza trabalho e o restante é liberado para a fonte de calor fria. Então, toda vida que eu estiver relacionando o meu ciclo de Carnot com uma máquina térmica, eu estou transformando uma fonte de calor em trabalho mecânico. E o que isso significa? Que eu preciso ter duas fontes. Uma fonte quente, que vai ceder calor para o sistema realizar trabalho, e o que não é usado no trabalho vai ser direcionado a reservatório de calor frio. Lembrando, mais uma vez, que a fonte de calor, ele é dado com TH, fonte de calor, temperatura alta. E a fonte de calor frio é relacionada com TC, que é a temperatura reduzida. Então, algumas coisas a gente tem que relacionar com as máquinas térmicas. Primeiro, o que a primeira lei nos diz sobre uma máquina térmica? É que a energia interna, que também pode ser representada por variação de a gente trabalha sempre com ΔU, mas a energia interna em alguns livros também é representada como ΔE. Então, a energia interna do sistema é dada pela somatória de calor mais trabalho, né, sobre o sistema. Se esse trabalho acontece em forma de ciclo, então a minha energia interna, a variação da energia interna do sistema é igual a zero. E a outra coisa é que o calor, ele é igual a menos trabalho. Se o trabalho acontecer sobre o sistema, a gente pode botar aqui o subíndice sobre. Se é pelo sistema, a gente coloca aqui pelo. Então, a gente sabe que o trabalho, na verdade, vai ser o quê? A energia que está relacionada vai ser o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria em módulo. Então, para a gente entender qual é o trabalho que foi realizado, a gente tem que entender que a energia do sistema, a energia interna do sistema é igual a zero. Então, portanto, calor é igual a trabalho. Então, eu posso relacionar o meu trabalho realizado com a diferença entre o calor cedido pela fonte quente menos o que foi para o reservatório. E aí eu tenho a energia utilizada para a realização de trabalho. Pronto. Então, se a gente está trabalhando com trabalho mecânico realizado através de uma fonte de calor, e isso é bem interessante, porque a gente pode trabalhar, por exemplo, antigamente a gente trabalhava com os trens a vapor, era justamente isso, era o vapor que era produzido por uma fonte quente, e aí ele produzia o trabalho mecânico, e o resto ia para essa fonte fria, e esse trabalho reiniciava novamente através desse ciclo, né? Então, esse ciclo é um ciclo de Carnot, um ciclo de potência, e a gente, é importante que se tenha o entendimento sobre a eficiência desse sistema, ou seja, quanto de energia, ou o mínimo de energia que eu vou usar para esse sistema, para esse trabalho mecânico acontecer. Por quê? Energia é dinheiro. Quem tem o domínio da energia tem o domínio de tudo, inclusive, quiçá, do mundo. Então, a gente precisa entender que a gente tem que trabalhar com o mínimo de energia. Então, se a gente vai calcular, dimensionar uma máquina para uma indústria, para uma empresa, seja ela lá dos processamentos dos minérios, de modo geral, retirada, ou digamos assim, beneficiamento, a gente tem que trabalhar com as dimensões de equipamentos que gastam, digamos assim, que façam o trabalho que a gente deseja usando o mínimo de energia. Então, a gente tem que trabalhar com a eficiência desse ciclo de potência, certo? Então, o que acontece? Essa eficiência, ela é dada pelo trabalho que realizou o ciclo,
dividido pela fonte de calor quente, pelo valor da fonte de calor cedido pelo reservatório quente. Então, em decorrência dessas observações, ou seja, das regras que Carnot designou, é que não existe uma eficiência 100%, certo? Para essa eficiência acontecer 100%, eu teria que garantir que todo o calor do reservatório quente iria passar para o reservatório frio, realizando um trabalho. Isso não acontece. Alguma energia é utilizada para realizar trabalho e o que sobra vai para a fonte. Então, a gente tem que ter isso em mente. Não existe uma máquina perfeita. Então, a eficiência sempre vai ser menor do que 100%. Então, como a primeira regra de Carnot, aqui eles colocam como corolário, né? Primeira regra, primeira etapa, a eficiência térmica do ciclo de potência irreversível é sempre menor do que a eficiência do ciclo de potência reversível, certo? E aí a gente vai ver isso aqui. Então, nós temos aqui dois sistemas observados, o R e o R1, sendo que o R é um sistema reversível, e no I, nós temos aqui um sistema irreversível, eles estão em cíclico, certo? Então, o que nós vamos observar? É que o trabalho do ciclo trabalho do ciclo irreversível menos o trabalho do ciclo reversível. E que esse trabalho ele vai ser sempre menor do que zero. Né? Sempre menor que zero. O trabalho do irreversível, mesmo o trabalho reversível, vai ser menor do que zero, e isso indica que o trabalho do irreversível é sempre menor do que o trabalho reversível. No segundo corolário, a gente tem que todos os ciclos de potências reversíveis, operando entre os mesmos dois reservatórios térmicos, possuem a mesma eficiência. Então, a gente pode observar aqui que, no caso do trabalho do ciclo, agora é o trabalho do R2 menos do R1, o trabalho do ciclo vai ser sempre igual a zero, né? E aí a gente tem que o trabalho reversível das duas etapas reversíveis vão ser iguais, então a eficiência de todo o trabalho, quando a gente está trabalhando em trabalho cíclico, né, no sistema ciclo, a eficiência dos dois trabalhos vão ser iguais. Bem, uma vez que a gente entendeu o ciclo de Carnot para processos espontâneos, agora a gente vai tentar entender o ciclo de Carnot para processos não espontâneos. E aí a gente vai trabalhar com refrigeradores e máquinas térmicas, certo? Então, se antes, para acontecer um processo espontâneo, eu tinha que trabalhar com uma fonte quente, cedendo calor para realizar o trabalho, o resto ia para o reservatório frio, agora eu vou ter que forçar, vindo do reservatório frio para o reservatório quente. Opa, professor, mas isso aí vai infringir várias etapas da primeira lei, inclusive que o calor ele tende a vir do quente para o frio. Mas eu posso forçar isso a acontecer se eu aplicar um trabalho sobre o sistema. É o que vocês estão vendo bem aqui, assim, ó. A setinha verde entrando dentro do sistema, na forma de trabalho, e aí, com isso, eu forço que a energia que vem do reservatório frio passe para o reservatório quente, certo? Isso acontece nos nossos refrigeradores. Então, por definição, um processo cujo único objetivo é absorver calor de um reservatório frio e liberar a mesma quantidade do calor para um reservatório quente é impossível. Só é possível se eu aplicar trabalho. Como é que isso acontece na nossa geladeira? Ora, esse sistemazinho aqui em marrom produz um gás confinado, comprimido, certo? Ele foi comprimido e, para isso, ele aplicou um trabalho para comprimir. Quando essa válvulazinha aqui é liberada, ele vai expandir. A gente viu lá pelo experimento de Joule-Thomson e também com suas variações, que quando ele libera esse gás, né, quando ele vai expandir, ele vai ter sua temperatura diminuída. E aí, à medida que essa temperatura é diminuída, ele vai, dentro da geladeira, interagir com os alimentos e vai tirar o calor desses alimentos, e aí vem através dessa segunda serpentina e vai aqui sendo confinado novamente o gás e o processo é iniciado. Então, para máquinas térmicas inversas, ou seja, com um trabalho não espontâneo, eu preciso aplicar trabalho. Esse trabalho da geladeira é o trabalho realizado para comprimir esse gás novamente, certo? Então,
O espontâneo seria a liberação, a expansão do gás com a redução de temperatura, e o não espontâneo seria a compressão desse gás dentro de um cilindro para iniciar novamente o trabalho cíclico. Então, a eficiência da refrigeração, ela vai ser dada por beta, esse betazinho que vocês estão vendo aqui. Não vai ser igual ao calor da fonte fria dividido pelo trabalho do ciclo. Ou eu posso também calcular a eficiência da refrigeração usando o calor da fonte fria dividindo pelo calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Quando a gente trabalha com bomba de calor, a gente trabalha com epsilon. E aí a gente tem o calor da fonte quente dividido pelo trabalho ciclo, ou simplesmente calor da fonte quente dividido pelo calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Então, se não houvesse a necessidade do fornecimento de trabalho ao ciclo, os coeficientes de desempenho seriam infinitos, e isso não acontece, não é observado. Porém, sem o fornecimento de trabalho, teríamos a violação da enunciado de Clausius. Então, segue daí que todos os ciclos de refrigeração ou bomba térmicas têm desempenho finito. Então, vamos resolver um exercíciozinho para fixar. Durante cada ciclo, uma máquina térmica absorve 200 joules de calor de um reservatório de alta temperatura e realiza trabalho, rejeitando 160 joules para o reservatório de temperatura mais baixa. Qual seria a eficiência da máquina? Então, gente, um exercício bem simples. Então, a eficiência, a gente vai lá, pega a formulazinha, é igual a 1 menos calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente, ou simplesmente 1 menos, aí a gente vai dividir, né? 160 seria o que ele utilizou, o que seria rejeitado para a fonte fria. 200 seria o que o sistema absorveu inicialmente, né? Então, é 160 dividido por 200. E aí vai dar 1 menos 0,08 e vai dar a eficiência de 0,2, ou simplesmente eu posso trabalhar com percentagem. E aí vai dar 20%. Bem, essa máquina, se eu podia perguntar se essa máquina, ela obedeceria à segunda lei. Sim, porque a eficiência de sistemas irreversíveis é sempre menor do que 100%. E aí, a segunda pergunta é, quanto de trabalho é realizado em um ciclo? Ora, o trabalho vai ser a diferença da fonte quente menos o da fonte fria. Então, vai ser 200 joules menos 160 joules, vai dar igual a 40 joules. E a última pergunta se refere a qual a potência da máquina se realiza 4 ciclos em 2,5 segundos. Para isso, eu precisava saber a formulazinha da potência. Então, potência é igual a trabalho, certo? Vezes o tempo que ele foi realizado. E ele me diz que ele realiza 4 ciclos. Esse trabalho que a gente calculou é em um ciclo. Se ele realiza 4 ciclos, então eu tenho que multiplicar esse valor por 4. Então, 4 vezes 40 dividido por 2,5 segundos. É importante que vocês tenham cuidado com essas unidades, que às vezes vêm para converter, e aí às vezes a gente se confunde. Então, a potência da máquina é de 64 watts. Vamos continuar. Então, agora nós vamos trabalhar com as regras e as etapas, as definições para a refrigeração com bomba de calor. É de se esperar que seja similar ao que a gente vê para o ciclo de potência de Carnot. Então, o coeficiente de desempenho de um ciclo de refrigeração irreversível é sempre menor do que o coeficiente realizado para refrigerações reversíveis, né? E todos os ciclos de refrigeração reversíveis possuem o mesmo coeficiente de desempenho. E aí, essas considerações também valem para a bomba de calor. Então, eficiência. Eu já andei antecipando aqui que a gente tem que trabalhar com eficiência máxima, isso significa que eu vou usar o mínimo de energia para realizar o mesmo trabalho. Então, a gente trabalha com eficiência máxima calculado com 1 menos temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte de aquecimento. E aí, se a gente observar esse gráficozinho que trabalha com valores, variando as temperaturas da fonte de calor em relação à eficiência, a gente vê que de A para B, a gente tem uma eficiência máxima. Depois disso aqui, o que vem aqui é irrisório, então é só gastar dinheiro para aumentar a temperatura, né? Então, a gente tem que de A para B,
existe um pequeno aumento de temperatura e uma grande eficiência, ou seja, uma grande eficiência da máquina térmica. Depois de B, tudo que vai ser considerado para aumentar a temperatura, não vai aumentar muito a eficiência, e aí, nesse sentido, a gente tem que, não vale muito a pena o gasto com o aquecimento. O coeficiente máximo de desempenho é dado por beta máximo, então é a temperatura da fonte fria menos a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, e para bombas térmicas é o inverso, então temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria. E na aula de hoje, finalizando aqui os nossos conceitos, a gente vai ver algumas revisões. A gente viu que a entropia, ela designa se os sistemas são espontâneos ou não. Essa entropia está relacionada com a minha segunda lei da termodinâmica, e a entropia do universo é sempre maior ou igual a zero, sendo que a entropia só será igual a zero se nós estivermos trabalhando com trabalhos do tipo reversível. E nós podemos também calcular a entropia pelas designações estatísticas e termodinâmicas. Daí, pelas considerações termodinâmicas, a gente tem que a entropia é igual a calor reversível dividido pela temperatura, que a entropia do sistema, ou do universo, é dada pela entropia do sistema mais a entropia da vizinhança, e que a entropia da vizinhança é o inverso da entropia do sistema. A gente pode usar esses conhecimentos da entropia para verificar a eficiência das máquinas térmicas. Quando a gente tem um sistema espontâneo, nós trabalhamos com a absorção do calor de uma fonte quente. Uma parte é realizada para realizar trabalho e a outra é dispersada para a fonte fria. E quando a gente tem sistemas não espontâneos, como os refrigeradores e as bombas térmicas, a gente precisa que o sistema absorva um trabalho realizado mecanicamente para que a temperatura da fonte fria seja transferida para o reservatório quente. E aí, por fim, a gente tem a justificativa dessas máquinas térmicas através do ciclo de Carnot, que resume em 4 etapas, sendo 2 adiabáticas e 2 isotérmicas, 2 sendo de compressão e 2 sendo de expansão. E aí eu finalizo a aula de hoje, fico à disposição de vocês para dúvidas, espero que eu tenha colocado da melhor maneira possível.